Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. O capítulo 8, ele termina com Daniel tendo uma enfermidade. Ele tinha recebido uma visão e estava confuso. Isso trouxe uma enfermidade para Daniel. E nesse capítulo, ele começa lendo a palavra de Deus que está lá no livro de Jeremias, onde ele lê a passagem quando terminaria o cativeiro babilônico para o povo que estava lá na Babilônia. Então, ele, ao ler esse capítulo, ele continua confuso. Então, o que é que ele faz? Quando nós estamos com uma certa dificuldade em alguma coisa, o que nós temos que fazer? Pedir a direção de Deus. E é justamente o que Daniel faz. Então, ele começa a orar a Deus para que abra sua mente, para que ele venha entender aquela visão. E ele começa a oração, então ele abre também um jejum. O jejum no Antigo Testamento, quando havia um pedido muito especial para Deus, então a pessoa que fazia o jejum, e nesse caso Daniel, fazia porque era um jejum espiritual, porque ele era tão grande o pedido, era tão forte a necessidade daquele pedido, que ele abre mão da sua carne. Então ele mortifica a sua carne através de um jejum, numa atitude também de humilhação, e ora ao Senhor. Nessa oração de Daniel, uma oração muito forte que ele faz com alguns itens dessa oração. Olha os itens. Primeiro ele faz leitura bíblica, ele abre um jejum, ele se veste de humildade, como diz o versículo, ele se vestiu de cinza, de pano de saco, e ele começa com o propósito. O propósito da oração de Daniel era justamente a sua nação, a sua cidade, que era Jerusalém. Ele estava clamando a Deus pela restauração de Jerusalém. E ele também ora nessa sua petição, ele faz confissão de pecados, mesmo não sendo os seus pecados particulares, mas ele se coloca nessa posição também, ora pelos pecados também da nação, ele ora por justiça de Deus, ele faz súplicas às misericórdias de Deus, ele também ora pelos pecados do povo, incluindo não ouvir a voz de Deus através dos profetas, a rebeldia, a idolatria, a desobediência, a injustiça, a transgressão da lei e as mentiras. Então ele faz tudo isso. E quando ele está no auge dessa oração, lá no versículo 23, nós vemos o que é que diz aqui. Então o anjo Gabriel toca em Daniel e diz: assim que você começou a orar, Daniel, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Isso foi o anjo Gabriel falando para Daniel. E nessa visão que o anjo diz a Daniel, só faltavam 3 anos para o fim do cativeiro babilônico. Então, nesses 3 anos, e além disso, o anjo coloca para Daniel o seguinte:
faltam 3 anos para o fim do cativeiro. Então, depois disso, virá a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Também vem um período que vem o nascimento, batismo de Jesus, e também a sua morte. E aí, depois desses eventos, também vem a chegada do anticristo. Tudo isso está escrito a partir desse versículo 23 que nós lemos. Então, a vinda desse anticristo acontecerá algumas coisas. A destruição, a segunda destruição do templo pelos romanos, que nós já vimos isso na Bíblia, isso são fatos que realmente já aconteceram, nós vemos através da Bíblia. E no fim dos tempos, no fim, quando está... Isso são mensagens, são previsões escatológicas, previsões do fim dos tempos. Então, no fim, está lá escrito, no último versículo, então o anticristo, ele virá e fará aliança com muitos. Então, é necessário que hoje, quando nós não entendermos uma mensagem, é necessário que nós peguemos a Bíblia. Se não entendermos a mensagem, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, pedir a direção do Espírito Santo para que abra a nossa mente para que nós possamos entender. 2, tem hoje os nossos pastores, que eles estão aí prontos para tirar as nossas dúvidas. Se ainda persistir, também tem aqueles irmãos que estão aí, e a própria Bíblia, que é uma fonte inesgotável de sabedoria, está aí à disposição de todos. Quem não tem a Bíblia no papel, tem também hoje através dos aplicativos de celulares, está disponível a todos. Então, vamos fazer uso da Bíblia para, inclusive, confirmar tudo que eu acabei de falar através desse capítulo. Leia esse capítulo com atenção que vocês vão confirmar o que eu falei nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixe também o seu like e, se possível, se inscreva aí no nosso canal para que nós possamos continuar a trazer a palavra do Senhor, a palavra pura, palavra da Bíblia. Amém?